eu vou dar sequência aqui nos trabalhos com a minha fala. Várias das questões que eu trouxe para a minha apresentação, né, a minha fala aqui nessa mesa, onde é que ela se localiza? Eu trabalho na Fundação Síndrome de Down, realizando a supervisão da equipe técnica. Então, eu transito por entre pedagogos, por entre fonoaudiólogos, fisioterapeutas, todos os profissionais e serviços da Fundação, realizando a supervisão técnica. Nesta mesa, eu vou apresentar para vocês, especificamente, um pouco do percurso da educação especial na Fundação Síndrome de Down. E, neste percurso, vocês vão ver que a gente vai passar por uma série de questões que já foram apresentadas aqui. Então, aqueles elementos, itens que já foram trabalhados, não vou ficar me debruçando sobre ele para que a gente tenha tempo para o debate, tá? Vamos lá. Muito obrigada. Não, vou sentar aqui, que aí eu fico diante do computador. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Então, para localizar, eu vou tratar da educação especial e a Fundação Síndrome de Down. A Fundação Síndrome de Down já acolheu, já foi escola especial. E aí, para a gente pensar em um marco, né, uma data, a gente tem a data de 1998. E que movimento foi esse, né? A Fundação Síndrome de Down enquanto escola especial. E acho que isso tudo já foi, de alguma forma, relatado aqui na mesa hoje, nessa tarde. As escolas comuns não incluíam as pessoas com deficiência, no caso, especificamente, as pessoas com síndrome de Down. Então, isso mobiliza a acolhida e inserção dessas pessoas com síndrome de Down na Fundação Síndrome de Down, que era uma escola especial. Uma outra questão, que também já apareceu aqui hoje. Os professores comuns, os professores que trabalhavam nas escolas comuns, eram considerados despreparados para trabalhar com essas pessoas que tinham síndrome de Down. Então, era mais um elemento no qual se apoiava para que a gente tivesse um espaço separado para essas pessoas. Neste período também, uma outra questão que era apontada é que a inclusão era vista como algo impossível. Não é possível a gente ter todas as pessoas convivendo, aprendendo, trocando, construindo, se constituindo na sua diferença numa escola comum. Para alguns, é preciso ter uma escola especial. Um questionamento que aparecia nesse período mas os alunos com deficiência e os alunos que não têm deficiência vão se beneficiar se eles estiverem todos em uma escola comum? Então, eram um pouco esses questionamentos que apareciam que sustentavam essa proposta de uma escola especial para pessoas com síndrome de Down. Então, que cenário é esse, né? Retomando aí, mais ou menos, 1998. Nós saímos de uma situação em que essas pessoas com síndrome de Down não tinham a oportunidade de serem inseridas numa escola comum, então, uma situação de exclusão. Aí você tem movimento de pais, porque a Fundação Síndrome de Down é uma construção de famílias, de pais, de pessoas com síndrome de Down que se viam nessa situação. Quer dizer, eu tenho filhos e esses filhos não estão inseridos nas escolas comuns. A gente precisa mover alguma coisa nessa sociedade para que isso possa ser revertido. Esse foi um dos passos, quer dizer, criar uma escola especial. Um ambiente separado para essas pessoas com síndrome de Down. Então, nós saímos da situação de exclusão e fomos para a situação de segregação, que é você ter um espaço separado para algumas pessoas. Muito bem. A Fundação Síndrome de Down, com suas ações, ela tem uma característica, essa instituição, que é refletir sobre as suas práticas e procurar realizar ações, programas, serviços que sejam inovadores e que caminhem na direção da inclusão. Então, embora a Fundação Síndrome de Down fosse uma instituição que acolhesse uma escola especial e fosse uma escola especial, essa não era uma situação confortável e que, para essas pessoas que estavam ali naquele momento coordenando esses serviços, que era vista como uma situação permanente. Então, vai ser sempre escola especial e pronto. Existiam pessoas que questionavam essas práticas, que questionavam a existência dessa escola especial para pessoas com síndrome de Down. E
essas pessoas defendiam alguns posicionamentos. Um deles é a escola comum como direito, como muito bem já colocou a professora Martinha, a professora Maria Tereza e a professora Ângela, né? Elas colocaram muito bem isso. Então, se a escola comum é um direito, o que essas pessoas com síndrome de Down estão fazendo aqui numa escola especial? Uma outra questão é entender a deficiência como algo que constitui a diferença humana. Então, a pessoa é a deficiência, ponto. E aí eu preciso criar um espaço especial para essa pessoa a partir desta deficiência, desconsiderando tudo mais que é possível de ser entendido, que não pode ser entendido e que constitui essa tal de diferença. Então, essa era uma outra questão que perpassava ali o pensamento das pessoas que estavam conduzindo o trabalho na Fundação nessa época. Muito bem. Outra questão que aparecia, né, entre aqueles que orientavam os trabalhos da Fundação. É possível estar preparado para ensinar todo e qualquer aluno? E essa é uma questão presente atualmente, né? Não é difícil a gente ir para qualquer encontro de educação e essa questão de estar preparado a aparecer. Então, pensando em a cada passo, a Fundação Síndrome de Down se deparava com esse questionamento lá em 1998, quando era escola especial. E aí, quando a professora Maria Tereza traz algumas coisas e diz é para já, para a gente pensar, né? Uma outra coisa que já se vislumbrava nesse período é que recursos especializados podem enriquecer as práticas de ensino para todos. Então, por que você vai criar uma escola especial, um espaço separado, e ali você vai ter alguns recursos que poderiam estar à disposição de todos numa classe comum, numa escola comum? Então, esse era um outro pensamento que perpassava aí nesse período. Então, a Fundação Síndrome de Down ela foi escola especial e ela substituiu a escola comum. Isso aconteceu com a Fundação Síndrome de Down. Então, é alguém que viveu essa experiência de ter sido escola especial e de ter criado esse espaço, que naquele momento era entendido como o melhor que se podia fazer, é evidente, né? Mas que era um espaço que segregava as pessoas com deficiência intelectual, especialmente as com síndrome de Down. Muito bem. No mesmo ano, 1998, a Fundação Síndrome de Down deixou de ser escola especial. Por quê? A escola especial não era compatível com essa defesa daqueles que idealizaram essa instituição. Então, se a escola comum é um direito, se a deficiência não pode impedir que uma pessoa possa estar na escola comum, e que se a gente entende que para trabalhar com seres humanos é preciso se preparar sempre, porque eles estão se atualizando o tempo todo, não fazia mais sentido manter a escola especial. Então, essa escola especial deixou de existir. Muito bem. E aí, a Fundação Síndrome de Down desenvolveu algumas ações. Fechou a escola, realizou em 99 um encontro sobre educação inclusiva, em 2002 um segundo encontro, realizou formações com profissionais da educação, que se intitulou Escola Aberta para a Diversidade. E aí, se ela era escola, pedagogicamente, ela tinha que começar a realizar alguma outra coisa, né? Então, as pessoas com síndrome de Down foram para a escola comum. Ok, mas e aí o que a gente faz? Enquanto instituição e como uma instituição que tem profissionais da educação. Nesse período, em 98, a Fundação Síndrome de Down passou a oferecer o apoio pedagógico. Não só o apoio pedagógico, o atendimento clínico, fonoaudiológico e o acompanhamento psicológico. Além disso, passou a oferecer também assessoria às famílias. E aí eu trouxe duas imagens aqui. Uma, e que eu coloquei o título aqui em cima, na Escola Especial e Síndrome de Down. E nessa imagem tem várias pessoas juntas com seus rostos assim, né? Dá para ver o rosto das pessoas aí? De onde vocês estão? Não dá. Por quê? Quando a gente tem essa ideia de que eu tenho uma escola especial, não tem rosto, gente. Tem síndrome de Down. Quando você fala, eu tenho um espaço para síndrome de Down, não tem pessoa ali. Tem a síndrome de Down. Quando você fala, não, aí do outro lado tem, do outro lado, nas imagens, dá para ver o rosto das pessoas? Quando você fala, ó, a gente vai para uma escola comum, as pessoas com síndrome de Down vão para a escola comum,
Lá é o lugar dessas pessoas também, elas têm direito de estar lá. O que é que a gente começa a ver? Rosto. Quer dizer, é uma pessoa que tem síndrome de Down. Não é a síndrome de Down que eu estou acolhendo. Esse é um passo muito importante para a gente pensar em chegar em propostas em ações inclusivas na escola. Deixar de olhar para a síndrome de Down como algo que caracteriza a pessoa dos pés à cabeça e começar a entender que essa síndrome de Down é uma das características que compõem a diferença dessa pessoa. Uma das. De tantas que a gente pode conhecer e de tantas que a gente nunca vai acessar. Muito bem. E essa educação especial lá na Fundação Síndrome de Down como apoio pedagógico? O que é que ela fazia? Quais eram os conteúdos que ela trabalhava? Conteúdos escolares próprios do ensino comum. Então, era a prática de reforço escolar mesmo, de apoio. Então, na escola não está conseguindo alfabetizar. Ah, vem para a fundação que o pedagogo vai alfabetizar. Ah, não está conseguindo aprender adição. Então, vem para a fundação que o pedagogo na fundação vai ensinar adição. Era dentro dessa lógica do ensino, do conteúdo escolar. Nesse sentido, com essa prática, o que a gente tem? Porque a educação especial ela não era só apoio pedagógico. Tinha alguma coisa de especial nela também, né? Para ela se caracterizar assim. E o que acabava acontecendo? Essa prática de educação especial também se confundia com práticas de psicopedagogos. Então, era uma miscelânea de prática clínica de psicopedagogia com apoio pedagógico e reforço escolar. E aí, alguns exemplos que eu já citei, né? Trabalhar com alfabetização, ensino adição, subtração, multiplicação e tudo mais. Muito bem, aqui tem uma ilustração, né? Para a gente pensar em conteúdos. Então, tem uma imagem com um caderninho com sinais de adição, multiplicação e tudo mais, um bingo de letras. A gente tem o alfabeto, a gente tem o jogo Lince. Quem conhece esse jogo aqui? Jogo Lince, cara a cara, também é muito conhecido. E tem uma lousa verde com alguns temas matemáticos. Quando é que a gente sabe que a gente está fazendo apoio pedagógico? Quando a gente está trabalhando com esses conteúdos. Ah, mas o Lince, o cara a cara, quem ganhou, quem perdeu, quantos pontos você fez, quantos pontos eu fiz. Isso é apoio pedagógico. Isso não é atendimento educacional especializado. E é interessante que a gente vai pensando nesse percurso. Como é que a gente vai saindo de um serviço que é apoio pedagógico e vai entendendo o que é esse atendimento educacional especializado e essa educação especial na perspectiva inclusiva. Seguindo. Como que o aluno é entendido nessa perspectiva da educação especial e do apoio pedagógico? E isso aconteceu, né, na Fundação Síndrome de Down, isso é importante refrisar. São as características da deficiência que conduzem o trabalho do professor. O professor de educação especial, então, nessa perspectiva, ele é especialista na deficiência. E aí a gente tem aquelas perguntas. Como é que você alfabetiza o síndrome de Down? Como é que você ensina as operações para o síndrome de Down? Como é que o síndrome de Down isso? Como é que o síndrome de Down aquilo? Isso, quando a gente tem esse discurso, ele está ligado a essas práticas. Há uma prática de apoio pedagógico em que o que sobressai no aluno é a deficiência, em detrimento de todas as outras características que ele possa ter. E o professor sempre muito ligado à deficiência. E aí, se a gente for pensar em curso de formação, tem lá, logo no comecinho, características da deficiência, etiologia da deficiência. Essas são iniciativas e práticas que não comungam com uma educação especial na perspectiva inclusiva. Para a gente pensar a educação inclusiva, a educação especial na perspectiva inclusiva, é preciso pensar em desenvolvimento humano e não nas características da deficiência. As características da deficiência não dizem para a gente quem são os nossos alunos. Seguindo. As práticas educacionais, então, dentro dessa perspectiva de apoio pedagógico, já disse isso, né? Define o aluno de acordo com a sua deficiência. E isso também a professora Maria Tereza colocou muito bem, de maneira muito clara.
a educação especial, nessa perspectiva, determina o que os alunos podem e devem aprender. Por isso, a gente tem a defesa de currículos adaptados, de atividades adaptadas. Quando a gente trabalha dentro dessa linha, a gente está trabalhando numa perspectiva de que é possível prever o que ele vai aprender. E aí a gente cai dentro daqueles ambientes e práticas restritivos que a professora Maria Tereza colocou. Já disse, né, que criam e sustentam currículos diversificados e adaptados, propõe a aplicação de atividades diferenciadas e paralelas às que são realizadas com os colegas da turma na classe comum. E aí a professora Maria Tereza também já trabalhou bastante esse aspecto. Como metodologia de trabalho da educação especial, quando eu tenho propostas fechadas a partir das deficiências, não é preciso fazer estudo de caso. Porque eu tenho, para o síndrome de Down eu realizo isso, para aquele que tem deficiência física eu realizo aquilo, para aquele que tem deficiência visual eu realizo aquilo outro. Quando eu tenho uma proposta ligada à deficiência, eu não preciso fazer estudo de caso, porque é a deficiência que define o sujeito. Então, dentro dessa prática de apoio, dentro de uma prática que não é inclusiva, não se faz necessário realizar estudo de caso. Muito bem, e aí a gente tem um deslocamento. A gente sai da segregação, que não, a escola especial deixou de existir, ok, na Fundação Síndrome de Down. Então, eu deixo de ter aquele espaço que segregava, que separava as pessoas e que as impedia de ir para a escola comum. E essas pessoas vão para a escola comum. Só que aí, quando elas vão para a escola comum, dentro da escola comum, a gente começa a criar espaços separados para eles. Então, a gente sai da segregação e vai para a integração escolar. E aí, as reflexões, a atualização de conhecimentos e de práticas, elas não param. Muito bem. Já não dava mais para entender que estudar deficiência fazia a gente conhecer os alunos e entender os alunos, todos eles. Tá, mas o que é que a gente faz, então? A gente começou a entender que a deficiência tem de ser considerada, porque é uma condição, mas que ela é uma das características da diferença que constitui essa pessoa, esse aluno. Portanto, cada aluno é um enigma. Isso tira o professor de educação especial da condição daquele que sabe e conhece os seus alunos e coloca esse professor na condição daquele que precisa conviver com esse aluno e realizar o estudo de caso para, nesse processo de investigação, de convivência, de interação, de vínculo e de relação, descobrir quais são as barreiras que estão impedindo esse aluno de conviver, de aprender, de ensinar, de sorrir, de cantar, de falar e de tudo mais. Aí surge a necessidade de fazer estudo de caso. Quando é que faz sentido fazer estudo de caso? Quando eu olho para os meus alunos e reconheço que eles são imprevisíveis, que o que eu sei sobre eles vai ser sempre muito menos do que eles são. Isso porque nós estamos falando de humanos, de pessoas. Ok, mas eu faço estudo de caso, e aí como é que eu traço o que eu tenho que realizar? É preciso elaborar um plano individual de atendimento. Então, o atendimento educacional especializado só se dá quando o professor de educação especial se propõe a realizar o estudo de caso e quando desse estudo de caso é elaborado um plano individual de atendimento. E aí a gente tem esse deslocamento na Fundação Síndrome de Down, deixando de realizar o apoio pedagógico e passando a realizar o atendimento educacional especializado. Uma questão que vale a pena destacar é que a Fundação Síndrome de Down entende, defende e reconhece que o melhor lugar para que o atendimento educacional especializado aconteça é a escola comum. Por quê? É na escola comum que aquele aluno tem a oportunidade de estar todos os dias com seus colegas, com seu professor comum, com o coordenador pedagógico e tudo mais. A condição de trabalho de um professor de AE é privilegiada quando ele está nessa escola, porque ele tem que identificar barreiras.
Quanto mais próximo ele estiver desse cotidiano escolar, mais chances ele tem de fazer esse estudo de caso e identificar essas barreiras. Se ele está numa instituição como a Fundação Síndrome de Down, esse trabalho é muito mais difícil de ser realizado, porque o contato entre o professor de educação especial, que está na Fundação Síndrome de Down, com o professor que está na escola comum, fica dificultado. Ok, mas como nós já tivemos a oportunidade de ver, de falar aqui nessa mesa, o processo de implantação das salas de recursos multifuncionais, ele não se dá de um dia para a noite. Se a gente for pensar como a professora Ângela colocou, nós temos 18 salas de recursos multifuncionais hoje no município. Para a gente pensar no município de Campinas, nós temos poucas salas de recursos multifuncionais. E nós temos uma demanda, um público que olha para a Fundação de Síndrome de Down como uma instituição de referência, que é o público que tem deficiência intelectual e que tem síndrome de Down. Nessa condição, a Fundação Síndrome de Down passou a oferecer o atendimento educacional especializado, mas com um propósito que era: nós não queremos ficar oferecendo atendimento educacional especializado para sempre aqui na Fundação Síndrome de Down, porque isso tem que acontecer na escola comum. E aí foi um grande risco, porque o risco de você implantar o serviço e ele se instalar e ficar ali e a gente não conseguir dar esse outro salto é muito grande. Mas nós temos visto algo bastante interessante, porque vocês imaginam uma Fundação Síndrome de Down como escola especial, cheia de aluno. De repente, ela fecha a escola especial. Como é que fica essa instituição? Esvaziada, porque esses alunos, essas pessoas passaram a ocupar outros espaços, que nesse caso são as escolas comuns. Isso é bastante positivo, mas essa instituição de pessoas ali diariamente, ela se vê com muito menos pessoas, o que é bastante positivo quando a gente pensa em perspectiva inclusiva. Esse mesmo processo a gente visualiza na educação especial. Quer dizer, nós tínhamos e temos ainda um número de pessoas atendidas no atendimento educacional especializado da Fundação Síndrome de Down. Mas o que é que a gente está visualizando? E que é muito positivo, que com a implantação desses serviços, desse atendimento educacional especializado na rede de Campinas, muitos desses alunos que estavam lá frequentando o AE na Fundação Síndrome de Down foram para o AE da rede. E isso é muito positivo, porque a Fundação Síndrome de Down não quer concorrer e não vai concorrer e não se imagina substituindo esse AE que está começando a acontecer na escola comum. Então, esse é um dado bastante positivo. E aquela cilada que a gente podia se enroscar e ficar nela, oferecendo o AE, impedindo, porque se a gente quer eliminar a barreira, não pode ser a Fundação Síndrome de Down que vai impedir o município de criar um AE, oferecendo um AE que não tem as melhores condições que uma escola poderia ter. Então, esse é um dado. Definitivamente, nesse AE, que ainda acontece na Fundação Síndrome de Down, mas ele está sendo reduzido e a gente imagina que logo, logo ele já não estará mais acontecendo dentro da Fundação Síndrome de Down. Mas nesse que acontece hoje, o que é que a gente... e aí está dentro daquele parajá da professora Maria Tereza, né? Conteúdos 10 minutos. Conteúdos escolares e apoio pedagógico são tratados pelo ensino como um ponto. A pessoa com síndrome de Down não vai para a Fundação Síndrome de Down ser alfabetizada, porque ou a gente defende essa perspectiva inclusiva e colabora com a rede para que a rede assuma essa tarefa de ensinar esses alunos, ou então a gente vai ficar ensinando e impedindo que essa rede assuma essa tarefa. Então, definitivamente, a gente não trabalha com apoio pedagógico na Fundação Síndrome de Down. Mas, ok, o que é que a gente faz, então, dentro dessa perspectiva? A gente reconhece que existem barreiras que impedem esse acesso à informação e conhecimentos que são compartilhados na escola comum. Então, portanto, a Fundação Síndrome de Down e o AE da Fundação Síndrome de Down se propõem a realizar o estudo de cada caso. Acho que vale a pena uma outra colocação também. A educação dentro da Fundação Síndrome de Down é uma área do conhecimento muito importante. E essa dinâmica de trabalho, de realizar estudo de caso, de entender que a gente não tem pacotes fechados para a pessoa com síndrome de Down, ela atravessou e atravessa
todas as outras especialidades terapêuticas, porque o atendimento ele é educacional especializado, ele não é terapêutico. Mas dentro da Fundação Síndrome de Down existe o serviço de atenção terapêutica, existe o serviço de atenção aos bebês, como a Mayra colocou de manhã, existe o serviço da vida adulta. Ok, então essa perspectiva de que existem pessoas e de que é preciso ter um plano de ação para cada uma delas, ela atravessa todas as especialidades e todos os serviços. Então, na Fundação Síndrome de Down, vocês não vão encontrar uma mãe, um pai, uma avó, a tia, seja quem for, levando um bebê e a gente vai dizer, ok, então venha para fono, físio, TO, educação especial. A gente não tem esses programas fechados. A partir do momento que uma pessoa entra, faz a entrevista de entrada na Fundação Síndrome de Down, é feito um estudo de caso e a gente tem um plano de ação que vai caminhar ao encontro do que esse sujeito trouxe para a Fundação Síndrome de Down. Se a Fundação Síndrome de Down hoje identificar que ela não tem como colaborar, porque aquele sujeito está avançando no seu desenvolvimento. Aquele sujeito convive bem com seu pai, com sua mãe, está na escola, está se desenvolvendo bem. A Fundação Síndrome de Down se retira. Por quê? Uma coisa que a gente tem pensado muito, é preciso ter intervenções pontuais. Portanto, a gente também não trabalha com a perspectiva de estimulação precoce. Por quê? Ou a gente considera a diferença, entende que as pessoas estão se diferenciando de acordo com as suas possibilidades e também limitações, ou então a gente quer acelerar o processo e aí a gente desconsidera a diferença. Se a gente decidiu considerar a diferença, não dá para estimular precocemente. O que é que a gente trabalha? Com intervenção oportuna. Quer dizer, neste momento, com a demanda que esse sujeito trouxe, seja um bebê, seja um adulto de 30 anos, que tipo de intervenção nós, enquanto instituição, podemos disponibilizar para que essa demanda dele seja atendida e mais, para que essa demanda seja atendida e que esse sujeito vislumbre alta, que esse sujeito vislumbre não estar mais na instituição. Porque uma outra coisa que acontece é, nasceu com síndrome de Down, vai entrar bebê na fono, na FIS, na TO, na educação especial, e vai estar com 30 anos na fono, na FIS, na TO. E aí a gente rouba a infância, a gente rouba a adolescência, a gente rouba a juventude, e ao mesmo tempo quer que essa pessoa circule pelos diferentes espaços da sociedade. Então a gente precisa saber ter consistência nas nossas propostas educacionais e terapêuticas, para saber quando é hora de entrar com uma intervenção, para que ela seja oportuna, mas também quando é hora de se retirar. E não tem problema se retirou, deu alta, e daqui, uma outra fase da vida, surge uma outra demanda, essa pessoa pode retornar. Retoma o estudo de caso, verifica se tem um plano de ação ou não para ela. Tá? Então, fica aí uma questão importante para colocar. A educação sempre atravessando todas as práticas da Fundação Síndrome de Down. Muito bem. E aí o objetivo do AE, como bem já foi colocado, é pensar, adquirir e produzir recursos que têm como objetivo eliminar as barreiras identificadas. Ok. E aí, uma coisa que eu sempre ouço, e aí eu já vou terminando, é assim, não, mas a gente já sabe que para a pessoa com deficiência visual precisa do braille, para a pessoa surda precisa de libras, para a pessoa com deficiência física, mas e para a pessoa com deficiência intelectual? Que recursos são esses? E aí a gente tem que pensar em várias coisas. Primeiro, é um equívoco pensar que o braille é um recurso da pessoa com deficiência visual. Isso é muito, pensando em restritivo e desafiador, que a professora Maria Tereza colocou aqui, é muito restritivo a gente pensar que elimina as barreiras de contato com o outro, de produção de conhecimento, de experiências das mais ricas, quando a gente oferece o braille para a pessoa com deficiência visual. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem tantas tecnologias disponíveis. Então, o primeiro passo é pensar que o recurso ele não é da deficiência. O recurso tem que ficar disponível para aquele que puder se beneficiar dele. E aí a gente começa a abrir esse leque. Por quê? Tem até algumas imagens aqui, deixa eu só ver se eu tenho. A gente começa a imaginar, o menino com deficiência intelectual, ele pode se beneficiar de um plano inclinado na escola? Pode. Por que não?
O menino com síndrome de Down, ele pode se beneficiar dos recursos da comunicação suplementar e alternativa na escola? Evidente que sim. Um menino com deficiência intelectual, ele pode beneficiar se as atividades que são propostas no ensino comum foram realizadas com as letras um pouco maiores? Se, além dos textos escritos em língua portuguesa, a gente tiver ilustrações, esquemas explicativos e tudo mais, é claro que ele pode se beneficiar. Mas para aí, não para aí. Todos os alunos que estiverem na sua turma poderão desfrutar desses recursos. Por isso, não faz sentido eu pensar o recurso para a deficiência. O recurso é para a pessoa. É aquela pessoa que está naquela turma que faz com que eu produza ou adquira aquele recurso, e esse recurso vai chegar na sala comum. Mas quando ele está na sala comum, ele deve estar a serviço, à disposição de uma turma inteira. E essa aula tem que ser pensada considerando que aquele recurso está ali, naquela turma, naquele momento de encontro, de convivência, de produção de conhecimento. Então, para a gente pensar em recursos, é preciso pensar que eles não devem estar relacionados e articulados à deficiência, mas às pessoas. E não só as pessoas, as barreiras que foram identificadas. E aí, terminando mesmo, tem uma outra questão relacionada à deficiência intelectual que a gente tem problematizado bastante na nossa convivência, né, enquanto equipe. Para a gente eliminar a barreira, a gente falou aqui, né, uma das tarefas do professor é identificar qual é essa barreira, certo? Então, para eu, por exemplo, imaginar que precisa de uma rampa, aqui tem uma escada, né, para subir aqui, no tablado. Ali do lado tem uma barreira, quer dizer, uma rampa, perdão. Então, para construir aquela rampa, alguém identificou, poxa, essa escada parece que não é interessante. Uma pessoa com uma cadeira de rodas, uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, ou mesmo alguém que não queira subir a escada, não parece confortável. Então, eu vou criar uma rampa. Ok, e crio a rampa, e ela fica ali disponível. A rampa vai passar só quem tem deficiência visual, só quem é cadeira? Não, qualquer pessoa pode desfrutar da rampa para subir aqui no tablado. Ok, mas eu identifiquei que precisa da rampa. E aí eu pensei, a rampa vai ser lá no canto direito, tarará, tarará, vai ter essa x, y inclinação. Quando a gente fala sobre pessoas com deficiência intelectual, a gente quer eliminar a barreira, mas a gente não identifica qual é a barreira. Por quê? A gente se dedica pouco nos nossos estudos de caso a entender como é esse funcionamento cognitivo dessa pessoa. Então, a gente começa a criar rampa em lugar onde não precisava. E aí a dificuldade de tentar descobrir qual é o recurso que eu utilizo. A gente fica pensando, qual é o recurso, qual é o recurso, qual é o recurso, sem pensar e sem se debruçar no processo de identificação de quais são as barreiras. E as barreiras estão aqui. As barreiras estão nas relações. As barreiras estão nas maneiras como a gente utiliza para se comunicar. As barreiras estão nas concepções e nas práticas, nas concepções e práticas que a gente desenvolve. Então, para trabalhar com pessoas com deficiência intelectual, dentro da educação especial, no atendimento educacional especializado, é preciso identificar que barreiras são essas que a gente quer eliminar. Porque senão vem o professor do ensino comum e diz, mas ele não aprende a ler e escrever. E a gente não consegue olhar para esse ambiente, olhar para esse sujeito dentro desse ambiente e encontrar, primeiro, alternativas, encontrar alguma linha de raciocínio que nos faça entender por que ele não está lendo e escrevendo. Ao invés de fazer isso, de se debruçar nesse processo de investigação atento, consistente, com fundamentação e que vislumbra a inclusão, o que é que a gente faz? A gente leva o menino para uma outra sala e quer alfabetizar do mesmo jeito que ele estava tentando ser alfabetizado na escola comum. O que acontece com ele? Ele não aprende do mesmo jeito. Então, é preciso fazer esse deslocamento de pensar. É preciso investigar que barreiras são essas, para poder criar as alternativas, pensando em estratégias e recursos especializados que vão ter como objetivo eliminar essas barreiras. E, ao eliminar essas barreiras, tenhamos certeza de que nós estaremos contribuindo com o enriquecimento das práticas de ensino e de aprendizagem dentro da escola comum.
para todos os alunos, porque o ensino fica mais rico, o ensino fica com mais oportunidades. Aquele professor que fazia apenas aquela atividade exclusiva para aquele aluno, porque às vezes acontece isso, né? Acabou. Tem só uma imagem aqui no final. Isso tudo a gente já falou. Estou passando, mas a gente já falou, viu? Acho que só tem uma questão importante para terminar mesmo. Já falei que ia terminar umas 3 vezes, né? Está enrolando vocês? Estamos com fome, querendo coffee break, eu aqui falando, né? Assim não dá, né? Só umas considerações bem... Vou tentar ser bem rápida mesmo. Primeiro, a concepção equivocada de que eu não vou implementar o meu... Eu tenho um aluno com deficiência, por exemplo, com síndrome de Down na escola. Vamos dar um exemplo de escola particular. Eu não vou implementar o serviço porque eu tenho apenas um aluno. Eu vou implementar o serviço? Esse é um equívoco, gente. Quando você implanta o serviço de educação especial dentro da escola, você está pensando nas práticas que serão realizadas com todos os alunos. Então, quem se beneficia da contratação de um professor de educação especial na escola? Todos. Ponto. E esse na verdade, é também um recado. Alguma coisa que a gente tem vivido e que tem, particularmente, né, a mim, tem incomodado muito. Os atendimentos fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, todos os profissionais terapêuticos, quando vão disponibilizar um serviço para uma pessoa com deficiência, têm por obrigação perguntar qual é o período que este aluno frequenta a escola comum. Por quê? É inadmissível uma prática terapêutica substituir toda semana uma aula no ensino comum de um aluno com deficiência. Eu não posso dizer, mas ele vai faltar toda segunda-feira de manhã na escola porque ele vai na fono. Não pode. E isso cabe, sim, ao profissional, quando vai fazer o estudo de caso, porque a fono também tem que fazer estudo de caso. Perguntar que período o seu filho vai à escola. Vai de manhã. Então, de manhã, não posso oferecer de jeito nenhum atendimento fonoaudiológico. Tá? Essa é uma outra questão que apareceu e que eu queria compartilhar com vocês. Bom, a gente vai, então, para o intervalo? Então, a gente vai para o intervalo. Obrigada.